Pronto. Boa noite, senhoras e senhores. Quarto encontro do nosso curso Pensamento Cristão Revolucionário, a partir da obra do Samuel Silva Gotay. Mas hoje uma edição fora do roteiro, né? Nós sabemos que, infelizmente, na última semana perdemos um dos grandes nomes da teologia da libertação na América Latina, né? O Gustavo Gutierrez, e por conta disso o Romero vai trazer reflexões a partir do Gutierrez hoje, e o quarto capítulo, propriamente dito, do livro, fica para a próxima segunda-feira. Romero, é contigo. Muito bem. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. De fato, Carlos, continuando aqui a reflexão, Gustavo Gutierrez morreu na quarta-feira, né? Ele nasceu em 1928 e morreu na quarta-feira. Me chamou muita atenção nessas redes digitais, eu acompanho um pouco por conta de uma pesquisa que faço, um pouco as reações, né? Obviamente, muita reação de apoio, de solidariedade, de memória, textos que saíram, por exemplo, um texto muito bonito de Leonardo Boff, eu postei lá no grupo, não o pessoal do IHU também escreveu um texto muito legal. Então, veja, Gustavo Gutierrez, ele foi um teólogo absolutamente genial e original, não é? Por tudo mesmo, né? Desde a sua origem, a sua caminhada na igreja, porque pouca gente sabe, porque, de fato, não há propriamente uma biografia de Gustavo Gutierrez, é uma pena, né? O que sabemos é muita informação. Como eu trabalho com alguns autores peruanos, né? Agora, há um livro que saiu em português, na verdade, um livro que é de um brasileiro, foi publicado no Peru, que foi nos 80 anos de Gutierrez. O teólogo já falecido também, João Batista Libânio, é um teólogo mineiro, era jesuíta, falecido também. Ele escreveu um livro sobre Gutierrez, que não é propriamente uma biografia, mas pega aspectos biográficos e trabalha a teologia de Gutierrez. Esse livro aqui, ó, ele tem tradução em português pela editora Loyola. Chama-se Gustavo Gutierrez, é de uma série chamada Teólogos do Século XX. Eu acho ótimo esse livro de Gutierrez. Então, eu vou fazer um pequeno comentário à teologia de Gustavo Gutierrez a partir desse livro do Libânio, né, e outras informações que eu tenho, e encerrar com uma brevíssima apresentação de um dos mais importantes livros de Gutierrez e talvez o menos comentado, né? Porque, obviamente, como Gutierrez era muito conhecido por conta da teologia da libertação, então o livro mais conhecido dele acabou sendo Teologia da Libertação. Mas Gutierrez escreveu, em 1992, ele publicou no Peru e também fora do Peru, um livro que eu acho de altíssima importância, intitulado Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, : O Pensamento de Bartolomeu de las Casas. Esse livro aqui, né? Esse livro aqui tem 600 páginas, um pouco mais do que isso, foi publicado pela editora Paulus. No Brasil, ele foi publicado em 95, mas originalmente ele é de 1992, né? Já suponho que mais ou menos vocês pensem por que ele foi publicado em 92. Ele começou a escrever esse livro, na verdade, ali por volta de 1999. E só deixou para publicar em 92, porque 92 era uma data simbólica para o Peru, era uma data simbólica para a América de língua espanhola, não é? Que eram os 500 anos de conquista da América, né? E Gustavo Gutierrez, ele sabia que em 1992 esse debate viria com muita força, não é? Se foi conquista, se foi evangelização, o que é que ocorreu 500 anos depois. Então, assim, você teria vários nomes, né? E você teria, de fato, uma disputa interpretativa, o que de fato ocorreu, né? Eu acompanhei um pouco esse período, eu morava em uma pessoa, né? E acompanhei um pouco esse debate, que foi exatamente 1992, né? Os 500 anos, né? de conquista da América. E o Gutierrez, ele escreve esse livro, que é um livro muito importante no momento em que foi publicado. Então, eu quero fazer um pequeno comentário a partir de alguns pontos, porque o livro é imenso, na verdade. O livro tem 9 capítulos, é imenso, tem pouco mais de 600 páginas em português. Tal. Tá certo? Então é isso. E a homenagem a Gutierrez é exatamente porque Gustavo Gutierrez ele é um teólogo absolutamente raro na história da igreja.
Ele foi padre, foi frade dominicano, né? Ele morreu dominicano. Ele era um teólogo que tinha uma característica que eu acho que é a marca daquilo que é mais importante na teologia da libertação. Gutierrez, eu já quero começar com essa característica fundamental, que é destacada aqui por João Batista Libânio. Gutierrez, ele acreditava que a teologia ela é uma área do conhecimento em que abriga uma certa racionalidade, que abriga a argumentação, mas ela não é propriamente apenas uma área acadêmica no sentido de gabinete. Gutierrez lutou a vida inteira para fazer com que a teologia não ficasse confinada nos gabinetes, confinada nas bibliotecas e, principalmente, confinada num ambiente, digamos assim, tipicamente do debate teológico. Gutierrez, pouca gente sabe disso, né? Ele era muito antipático a esses debates teológicos infindáveis que não levam a nada. Ele era avesso a isso, esses debates, esses encontros de teólogo para discutir filigrama da teologia, para discutir detalhes da teologia, para discutir categorias teológicas medievais e tal, a existência de Deus, limites ou não. Gutierrez era avesso a isso. Pouca gente sabe disso. O Gustavo Gutierrez ele era avesso a isso. E veja que não é por falta de formação, né? Ele formou-se em Louvain, ele estudou em Louvain, uma das mais prestigiadas universidades da Bélgica, né? Da Bélgica católica, inclusive a Universidade Católica de Louvain, famosíssima, né? Nos anos 60, ela tinha como professor lá o grande filósofo Jean Ladrier, né? Ensinou lá em Louvain Paul Ricoeur, por exemplo. Ensinou em Louvain Emmanuel Levinas. Então, Louvain era, ali nos anos 60, uma das mais prestigiosas universidades francesas. Gutierrez fez seu doutorado lá. Mas, veja, não era porque Gutierrez tinha feito o doutorado em Louvain, não era porque ele tinha feito um bom curso de teologia na Universidade Católica do Peru, não é porque Gutierrez tinha uma formação muito boa, além de ser um erudito, que ele ia, de certa forma, se conformar com um certo debate acadêmico em teologia. Não é? Então, Gutierrez, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou quase toda a sua vida, numa paróquia de periferia em Lima. Eu postei aqui no grupo e em outros grupos um vídeo da despedida dele, o velório dele, numa capelinha simples, numa periferia de Lima, estava lá o corpo dele estendido no altar, não é no caixão. Aquilo ali era Gustavo Gutierrez. Eu fiz questão de divulgar em várias redes para dizer, pouca gente conhecia, não é, a firmeza e a convicção que tinha Gustavo Gutierrez. Então, Gustavo Gutierrez não era um teólogo da teologia da libertação apenas para se projetar teoricamente ou se tornar uma celebridade. Uma das coisas que o Gutierrez nunca quis foi se tornar celebridade. Ele se tornou uma celebridade teológica avesso à sua vontade, né? Porque não fazia parte da sua vida, nunca fez parte da sua vida, a ideia de que teólogo fosse celebridade. Teólogo não é celebridade para Gustavo Gutierrez, nunca foi. Né? Para Gustavo Gutierrez, o teólogo, ele é, acima de tudo, um pastor. E isso eu acho absolutamente fundamental, porque isso está na origem da teologia da libertação. E às vezes a gente esquece disso, eu acho uma pena que se esqueça disso, né? Porque Gustavo Gutierrez, na verdade, ele entendia a teologia da libertação como um projeto teológico, no sentido teórico, mas, acima de tudo, um projeto de vida. Acima de tudo, um projeto de vida. O Libânio, nesse livrinho aqui, nesse breve livro sobre Gutierrez, que é um livro biográfico, nesse breve livro sobre Gutierrez, Libânio vai nos pontos exatamente. Libânio captou não só a teologia de Gutierrez, como Libânio sabia quem era Gutierrez. Né? Libânio conhecia o Peru, Libânio o conheceu, inclusive, no Peru. Né? E Gutierrez, ele era um homem cosmopolita no sentido intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que seu cosmopolitismo só fazia sentido se ele encontrasse uma raiz. Cosmopolitismo sem raiz, minha gente, digamos, nada. Cosmopolitismo sem raiz é pura abstração. É nada. Não tem densidade, não tem fundamento, não tem segurança. Né?
cosmopolitismo, ele tem sempre uma dimensão local, e isso é muito importante. Para Gustavo Gutiérrez, não era importante, era fundamental. Significa dizer, Gutiérrez, ele acompanhava a caminhada daquele povo pobre do Peru. Então, quando Gutiérrez escreve um livro, em 1980, um livro que marca a vida de qualquer ser humano que o leia, chama-se A Força Histórica dos Pobres. 1980, Gustavo Gutiérrez. Esse livro tem tradução em português pela Improvose. Eu li quando fazia meu curso de teologia no Recife. E assim, se você não entende a vida de Gutiérrez, você dificilmente entenderá esse livro. Esse livro, A Força Histórica dos Pobres, ele nasce a partir da experiência de Gutiérrez nas periferias de Lima, trabalhando em capela e em paróquias muito pobres, em que as pessoas iam para a capela ou paróquia de Gutiérrez, porque lá não se pagava para casar ou batizar, porque o pessoal era tão pobre que para o padre Gutiérrez, aí não era o teólogo Gutiérrez, era o padre Gutiérrez. Não fazia sentido as pessoas pagarem para o sacramento. Para ele era constrangedor as pessoas tirarem o que não tinha para batizar ou casar. Isso constrangia Gutiérrez. É uma das coisas que eu mais admiro nesse homem, é isso. Constrangia Gutiérrez. Né? Constrangia o padre Gutiérrez e tal. Então, Gutiérrez pertence a uma geração de teólogos e de pastores que não existe mais. Basicamente, não existe mais. Né? Você vai encontrar exceções e exceções. Não existe mais a geração de Gutiérrez. É uma coisa que a gente tem que dizer dentro e fora do catolicismo romano. A geração de Gutiérrez, basicamente, ela não existe mais. Porque Gutiérrez era um homem que o sentido para a vida dele, e por isso que eu acho que ele teve um sentido para a vida até o fim da vida, ele morreu com 90 e tantos anos, né? A vida de Gutiérrez era profundamente preenchida com o sentido, que era o sentido de entender como um pobre faz para viver. Isso era o grande desafio para Gutiérrez. O grande desafio para o padre Gutiérrez era entender como é que um pobre faz para viver. Como é que se vive nesse mundo. Né? Porque para Gutiérrez, sagrado é isso. Sagrado não é um conceito que eu arranco da Bíblia e faço dele uma aposta... Eu faço dele como se fosse um termo hipostasiado, uma hipóstase, né? Eu arranco da Bíblia, coloco como se fosse uma placa e sagrado é isso. Para Gutiérrez, isso não tem nada a ver com sagrado. A dinâmica do sagrado acontece na vida cotidiana das pessoas. Isso para Gutiérrez era absolutamente fundamental. Aí você pode dizer, a inspiração de Gutiérrez foi na Bíblia. Foi, sim, na Bíblia ele era um teólogo. Mas não só foi na Bíblia, foi na história do Peru. Eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem aqui um marxista absolutamente original. Para mim, o mais original marxista da América Latina é um peruano. Repito, para mim, o mais original marxista da América Latina é um peruano. Chama-se José Carlos Mariátegui. Isso é uma figura extraordinária. Esse homem tem um livro, que é um dos últimos livros dele, chamado 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. Neste livro, que é um livro sobre o Peru, há um capítulo lá intitulado A Questão Religiosa. Eu não sei se está gravado, mas eu lembro de eu e Carlos a gente ter conversado numa live sobre esse capítulo desse livro. Eu não sei se está gravado, Carlos, isso, mas nós fizemos uma live só sobre este capítulo. A questão religiosa em José Carlos Mariátegui. Mariátegui era um marxista, tá certo? Mas é bom deixar claro, existe marxista e marxista, viu? Também não vamos aqui hipostasiar marxista ou universalizar. Né? Existe marxista e marxista. Mariátegui era um marxista muito singular, não é? Hoje, no Brasil, nós temos, pelo menos, a dignidade de termos algumas obras dele traduzidas, algumas importantes obras de Mariátegui traduzidas. Essa obra que eu citei aqui tem 2 traduções, inclusive. Né? Os 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. Né? Há um capítulo desse livro chamado A Questão Religiosa, que é simplesmente uma obra-prima. Mariátegui confronta o catolicismo com as religiões incaicas, com a tradição incaica milenar. Né? E ele percebe uma sabedoria extraordinária. Veja, Mariátegui era um marxista e ateu, não era religioso. Não é? Agora, Mariátegui percebia que há uma força histórica na espiritualidade indígena que independe de religião, que independe de você ser ateu ou não. Entenda,
a espiritualidade nos incas era uma profunda energia que fazia o Inca viver, ponto. Isso era espiritualidade para Mariátegui. O Gustavo Gutierrez bebe dessa fonte. Só que Gutierrez é um teólogo, ele é um padre, um cristão. Gutierrez percebe que essa energia incaica, que é uma energia universal, ela é fundamental no cristianismo, é fundamental no catolicismo do padre Gutierrez, né? E ele percebia que essa força incaica, ela estava na vida dos pobres peruanos das periferias. Por quê? Porque Gutierrez descobriu o óbvio, né? Os mais pobres do Peru são os campesinos, e os campesinos são indígenas. Não há uma diferença entre campesinato e indigenato na Peru, na Bolívia e tal. Campesinato e indigenato são quase a mesma coisa, tal, né? E essas pessoas, quando são expulsas da sua terra pelo latifúndio, né? O Peru também tem latifúndio, imagina, essa desgraça é universal na América Latina. Expulsos pelos latifundiários, eles vão para as periferias de Lima. São aqueles pobres indígenas sem terra que vão procurar sobreviver com sua família numa periferia do Peru, numa periferia de Lima, da capital do Peru. Ora, Gutierrez trabalhava com esses. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que a teologia latino-americana jamais poderá esquecer. Nós estamos aqui fazendo o curso sobre o pensamento cristão revolucionário, a partir do livro do Gotay. Eu diria que a seiva revolucionária desse pensamento cristão não é um mistério, não é um milagre, não é uma coisa do outro mundo, é a força histórica dos pobres. Estamos tratando aqui da força histórica dos pobres, nada mais do que isso. Não estamos entrando no mundo misterioso das revoluções, não é isso. Nós estamos no mais cristalino mundo dos pobres latino-americanos, da resistência popular latino-americana, aquela resistência que vem de baixo, aquela resistência lenta, aquela resistência que faz com que esse pobre latino-americano viva com tão pouco ou quase nada. Isso era o grande desafio para Gustavo Gutierrez. Esse era o grande desafio para Gustavo Gutierrez. Eu admiro Gutierrez, e essa live aqui é uma homenagem a ele, porque isso não podia ser esquecido. Pouca gente fala disso, né? Se fala muito do Gutierrez, pai da teologia da libertação, que escreveu o livro em 1971, que mudou a teologia. Tudo isso é verdade. Tudo isso é a mais pura verdade. Gutierrez é tudo isso. Gutierrez formou-se em Louvain, era um grande homem. Mas a grandeza de Gutierrez se dava quando ele entendia que a teologia é grande, quando ela ganha uma linguagem popular. Isso, para Gustavo Gutierrez, era o maior feito da teologia. Porque para Gutierrez, escrever um livro não era difícil. Gutierrez era um grande escritor e também um grande leitor. Não era difícil escrever um livro. Difícil era o povo entender isso. Veja, isso é uma grande questão mesmo. Eu diria que Gutierrez me ensinou uma coisa. Quando eu era muito jovem, eu estava na casa dos 18 anos, quando eu estudava no Recife, fazia teologia no Instituto de Teologia do Recife, e através do Padre Zé Comblan, eu tive a honra de ser aluno do Padre Zé Comblan. E o Padre Zé Comblan era um amigo de Gutierrez, amigo pessoal de Gustavo Gutierrez, né? Zé Comblan dizia, Gutierrez, as pessoas sempre ficam com o lado de celebridade de Gutierrez. Esquece que o Gutierrez sempre foi um homem do povo. Comblan sempre teve um olhar muito crítico para essas coisas, né? Essas celebridades, essas bobagens que a humanidade adora seguir, esses títulos geralmente inócuos, de um modo geral ostentatórios, que não leva a nada. Não é apenas o sujeito acreditar numa ilusão, que ele é o que não é. Não é? Um cristão jamais devia acreditar em ostentação, né? Porque a Bíblia inviabiliza a ostentação quando ela diz assim, tu és pó e ao pó voltarás. Então, a Bíblia judaico-cristã, ela já invalidou isso no começo. Tu és pó e ao pó voltará, não há outra alternativa, tal. E o pó aqui pode ser a terra, como pode ser a cremação, tanto faz. Você escolhe. Agora, veja, Gutierrez, ele tinha essa convicção, né? E o livro do Libânio é perfeito, porque Libânio captou isso. Não existe teologia da libertação sem o trabalho popular. Não existe teologia da libertação sem a inserção popular. Não existe teologia da libertação
sem o lugar histórico do pobre. Sem isso, não há teologia da libertação. Pode ser marxismo, pode ser teoria política, pode ser PT, pode ser PSTU, pode ser PSUV, pode ser o que for, mas não é teologia da libertação. A teologia da libertação ela tem outra dinâmica e tal. E isso é fundamental. A teologia da libertação, ela abriga aquilo que nunca a direita católica vai entender. Ela tem uma espiritualidade da libertação, ela não tem um espiritualismo. A teologia da libertação não tem devocionalismo. A teologia da libertação não crê em cortina de fumaça. A teologia da libertação tem uma espiritualidade vertical em termos de opção radical pelos pobres. Sabe? Isso é fundamental. Né? E isso, em Gutiérrez, era digamos assim, era o elemento central. Então, essa é a primeira introdução geral que eu queria fazer aqui. Uma segunda introduçãozinha geral, depois eu vou entrar em 3 pontos da teologia de Gutiérrez. Uma segunda observação geral é que Gustavo Gutiérrez ele soube muito bem articular leituras europeias com leituras latino-americanas. Veja, Gutiérrez ele tinha uma formação intelectual muito boa. Ele tinha uma formação intelectual muito, eu diria, uma formação intelectual consolidada, né? Uma formação intelectual primorosa. Estudou em Lima, estudou na França, mas Gutiérrez ele sempre teve um pé na América Latina. E eu acho que o que salvou Gutiérrez e o que fez Gutiérrez ser o grande nome da teologia da libertação foi que Gutiérrez ele nunca deixou a América Latina. Ele saiu da América Latina para a França, mas a América Latina nunca saiu dele. Significa dizer, não é qualquer América Latina, é a América Latina indígena que não saiu de Gutiérrez. É a América Latina negra que não saiu de Gutiérrez. É a América Latina pobre que não saiu de Gutiérrez. Né? Essa América Latina nunca saiu de Gustavo Gutiérrez, mesmo que ele tenha saído da América Latina. E isso é incontornável em sua teologia. Ele estudou na França, escreveu artigos, textos, não é? Ele preparou, inclusive, essa obra. Essa obra foi muito bem preparada. Essa obra que foi lançada em 1971, chamada Teologia da Libertação, ela foi uma obra que começou a ser preparada em 1968, após a Conferência Episcopal de Medellín, na Colômbia. Gutiérrez acompanhou, como jovem padre, a Conferência Episcopal de Medellín. Né? Olha, a escolha de Medellín em 68 foi uma escolha impressionante. Medellín era um dos estados mais pobres da Colômbia e um dos estados mais pobres da América Latina. Um dos estados mais violentos da América Latina. Não sei se vocês sabem, Medellín era nome de cartel. Medellín era nome de cartel. Né? E a Conferência Episcopal, ela ocorre em Medellín. Né? E Gustavo Gutiérrez escreve sobre isso. Por que essa Conferência Episcopal aconteceu em Medellín? O que queriam os bispos com Medellín? Medellín era sinal para a América Latina. Porque Medellín era uma região muito pobre. E ao mesmo tempo muito violenta, em que a vida de uma pessoa não valia nada. Ora, Gutiérrez, tudo isso é acúmulo para preparar a obra máxima dele, que é a Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é uma grande síntese de uma teologia que se pretende universal a partir do seu local. Essa teologia abriga uma potente dialética, que eu acho que é isso que incomoda a direita católica, né? Que essa obra é muito bem escrita, essa obra não é fácil. Você critica a teologia da libertação de fora. Quando você entra para dentro, é difícil criticar. Você vai ter que ler a obra dele. E eu duvido, essa direita católica jamais leu a obra do Gutiérrez. Ela fala de orelhada, emprenhou pelo ouvido. Né? Ler a obra de Gutiérrez na verdade, mergulhar nela. E é uma obra muito poderosa, porque ela é uma obra muito bem fundamentada no magistério da igreja, na história da igreja e tal. E, ao mesmo tempo, ela é muito bem fundamentada na América Latina. Né? Ela é contemporânea da ascensão da chamada teoria da dependência, que Gutiérrez critica. Né? Gutiérrez faz uma crítica à teoria da dependência. Ela é contemporânea de sociologias radicais da América Latina. Né? Ela é contemporânea de momentos de grande interpretação da América Latina. Eu diria que a teologia da libertação de Gutiérrez ela se insere num caldo cultural latino-americano
explosivo, crítico, revolucionário, guerrilha. Eu diria que a obra Teologia da Libertação ela se insere nesse contexto. E esse contexto, enquanto caldo cultural, é um elemento importante para Gustavo Gutierrez. Quer dizer, Gutierrez não faz uma teologia pensando unicamente na Europa. A teologia da libertação ela não é uma teologia europeia, é uma teologia que bebe da tradição europeia, mas ela não se limita à tradição europeia. Isso é um achado em Gustavo Gutierrez. Por isso que eu digo, hoje há uma certa moda no Brasil de falar em decolonial. A primeira experiência decolonial, se de fato ocorreu na América Latina, foi a teologia da libertação. Tudo que hoje fala, por exemplo, o grande antropólogo peruano da mesma terra de Gutierrez, chamado Aníbal Quijano, que é considerado o mentor da ideia de decolonialidade, isso que Quijano disse nos anos 80, Gutierrez já tinha escrito nos anos 70, e Quijano sabe disso. Quijano sabia disto, né? A teologia da libertação é a primeira experiência decolonial desse continente. Ora, se o decolonial é uma crítica à Europa a partir da América Latina, isso foi o que fez a teologia da libertação na sua origem. Quer dizer, Gutierrez ele tinha que encontrar uma alternativa para uma crise teológica fundamental que vivia a teologia europeia na América Latina. Eu não sei se os que estão aqui lembram, o nosso primeiro encontro foi discutindo a crise da teologia europeia, lembram disso? Nosso primeiro encontro, que é o primeiro capítulo do livro do Gotay, do Samuel Silva Gotay, né? O livro, para os que não sabem, nós temos em PDF em espanhol. É O Pensamento Cristão Revolucionário, Samuel Silva Gotay. Samuel Silva Gotay é um sociólogo e teólogo da Costa Rica. Uma figura importantíssima, né? Já um senhor, já veio, mas ele foi muito importante nos anos 70 e 80. Então, o Gotay, na primeira parte do seu livro, ele trabalha essa noção de crise da teologia europeia na América Latina. Por que a teologia europeia entrou em crise na América Latina? Porque ela não tinha uma linguagem apropriada para o continente. É isso que vai dizer o Silva Gotay, né? Ela não tinha uma linguagem apropriada para o continente. A linguagem da teologia europeia no continente latino-americano era anacrônica. Era anacrônica. Era uma teologia preocupada com uma dimensão escolástica, né, para fundamentar o catolicismo, enquanto que essa dimensão escolástica ela nada dizia ao povo latino-americano. Então, assim, a teologia europeia ela entra numa profunda crise aqui na América. Gutierrez percebe isso, não só Gutierrez, né? Justiça seja feita, não é só Gustavo Gutierrez, mas ele percebe isso com com altivez, ele percebe que essa teologia não dá mais conta. É preciso elaborar uma teologia que não fosse mais uma teologia apenas pautada pelo modelo europeu. Por isso que a teologia de Gustavo Gutierrez ela tem um adjetivo que é fundamental. Ela não é mais uma teologia, é isso que eu quero dizer aqui. Eu quero fechar essa introdução inicial dizendo isso. A teologia de Gustavo Gutierrez não era mais uma teologia. Ela não era mais uma teologia como foi na Europa. Ela não era mais uma escola teológica. Ela era uma autêntica teologia da libertação, ponto. Significa dizer, a palavra libertação, ela é o que alimenta a teologia. Então, há um vínculo orgânico entre teologia e libertação, né? Para Gutierrez, só era possível, naquele contexto histórico, uma teologia da libertação, porque as teologias europeias já foram testadas nas Américas e elas não mais diziam nada na América. Não mais diziam nada na América. Elas apenas eram uma coleção de obrigatoriedades, era apenas uma coleção de obviedades e, acima de tudo, era uma teologia que em nada ganhava encarnação na vida do povo. Era uma teologia que muito mais justificava o poder da igreja e o poder da igreja sobre o povo do que propriamente uma teologia. Eu vou usar um termo de um outro teólogo amigo de Gutierrez, que era um teólogo jesuíta uruguaio chamado Juan Luis II. Juan Luis II, ele escreve, 4 anos depois do livro de Gutierrez, um livro chamado A Libertação da Teologia. Eu diria que, para fechar esse primeiro momento, Juan Luis II completa a tese de Gutierrez, arrematando os dois.
Não é possível uma teologia da libertação sem a libertação da teologia. Repito, sintetizando dialeticamente Gutierrez com Juan Luís II. Não há teologia da libertação sem a libertação da teologia. A teologia praticada nesse continente era aquilo que disse Leonardo Boff também nos anos 80, num livro genial. Era uma teologia do cativeiro. Leonardo Boff tem um livro impressionante chamado da teologia do cativeiro à teologia da libertação. Esse é um livro de Leonardo Boff dos anos 80, né? No mesmo espírito de Gutierrez, no mesmo espírito de Juan Luís II. Mas Gutierrez foi pioneiro. Gutierrez foi primeiro, né? Não há teologia da libertação sem a libertação da teologia. Não é? O grande projeto hoje da extrema-direita católica é voltar a uma teologia do cativeiro. Eu costumo dizer, não sei se vocês sabem da história, né? Que está no Êxodo, na Bíblia, as chamadas panelas do Egito, né? A extrema-direita católica, ela sente saudades da panela do Egito. Eu estava escrevendo um texto hoje sobre isso. A extrema-direita católica sente saudades das panelas do Egito. Essa metáfora das panelas do Egito está no Êxodo, quando o povo está no deserto desesperado e acredita que Deus abandonou, e eles pedem a Moisés para voltar, porque era melhor estar junto do faraó, porque pelo menos tinha comida. Aí Moisés disse: vocês têm saudade das panelas do Egito. Vocês sentem saudade das panelas do Egito. A saudade das panelas do Egito, minha gente, é a saudade do cativeiro, a saudade da escravidão, né? É isso que Moisés questionava. O livro do Êxodo é fundamental para a teologia da libertação. Eu já disse aqui, né? A leitura que faz o teólogo George Pixley, teólogo revolucionário batista, que lutou na Nicarágua ao lado dos primeiros sandinistas, né? Então, o Êxodo é fundamental nesse sentido. A saudade das panelas do Egito. Tal. É isso que é uma direita, né, católica, voltar a isso. Cara. A tese de Gutierrez não há teologia da libertação sem libertação da teologia, né, no sentido que lhe dá Juan Luís II. Pronto, essa é a introdução. Agora eu queria entrar em 3 temas que eu defino a partir da leitura de João Batista Libânio, que está nesse livrinho aqui, e o que eu li de Gutierrez, né? Eu resumo a teologia de Gustavo Gutierrez em três momentos articulados e 3 momentos fundamentais. O primeiro momento o grande projeto de Gustavo Gutierrez era encontrar uma linguagem para falar de Deus. O grande projeto de Gutierrez era atualizar o princípio da encarnação. Veja, Gutierrez entendia que a mensagem cristã ela deveria ser sempre atualizada. Porque à medida em que você congela uma mensagem, você mata aquela mensagem, né? Para Gutierrez, a mensagem cristã ela deve ser sempre atualizada. Por isso que o desafio maior para um cristão é encontrar uma linguagem apropriada para falar de Deus. Ora, uma linguagem apropriada para falar de Deus no mundo secular, falar de Deus no mundo em que Deus morreu, falar de Deus no mundo em que o cinismo triunfou, né? Falar de Deus no mundo em que o capitalismo, esse capitalismo abjeto triunfou. Então, assim, dizia Gutierrez, a partir de todas essas contradições, todas as tragédias que nós devemos encontrar uma linguagem para falar de Deus. Se nós não encontrarmos uma linguagem para falar de Deus nesse mundo moderno burguês, não há outra linguagem, porque não há outro mundo. Não há o mundo da Palestina do século I, não há mais esse mundo. Não há o mundo do século XIII medieval europeu, de Tomás de Aquino, desse mundo não existe mais. Gutierrez estava no século XX, então era a partir do século XX. Né? Como dizia Eric Hobsbawm, o século da era dos extremos. Né? Então, a primeira tese de Gutierrez era encontrar uma linguagem para falar de Deus, ou seja, atualizar o princípio da encarnação. Veja, não foi o ser humano que decidiu ser divino, foi a divindade que decidiu ser humano. Foi a divindade que decidiu nascer humano.
E segundo os relatos evangélicos, a opção da divindade foi nascer numa manjedoura. Quer dizer, Jesus se fez pobre. Não foi porque eu quis, não foi porque Gustavo Gutierrez quis, não foi porque o Papa quis. Pouco importa a vontade do Papa. Importa o que Deus quis. Fazer esse homem e fazer esse homem entre os pobres. Veja, isso é o núcleo central da linguagem de Gustavo Gutierrez. Não é porque tem gente que acha que a teologia da libertação é marxista, comunista. Nossa Senhora. É sempre esses discursos evasivos e tal. Veja, Gutierrez não era um anticomunista. Gutierrez não era um reacionário. Não era essa a questão. O problema de Gutierrez não era ser ou não comunista, era outra questão. E é isso que, de um modo geral, as pessoas não querem entender, em média, essa maldita direita católica. Difama Gutierrez pelo que ele não foi. Né? Então, eu diria, o primeiro princípio da teologia de Gustavo Gutierrez era essa linguagem para falar de Deus. Segundo, é o que Gutierrez chamava, isso está no livro Teologia da Libertação, o avesso da história. O avesso da história. Gutierrez, ele não só era um bom teólogo, como Gutierrez conhecia muito a história da América Latina. O avesso da história para Gutierrez é o que ele chama de a irrupção do pobre. A irrupção do pobre. Isso é o que ele chama do avesso da história. Veja, a história das Américas, de um modo geral, seguindo o modelo de história europeia, ela adora canonizar os grandes, canonizar os ricos, canonizar os monumentos. É próprio da Europa monumentalizar a história para Gutierrez. Gutierrez diz, uma teologia da libertação tem que fazer o avesso disso. Ora, qual é o avesso da monumentalização da história? É a figura do pobre. É a figura do esquecido, né? Eu acho que eu já disse aqui, se não disse, repito, porque isso me marcou muito, essa resposta, né, a resposta do padre Zé Comblan ao teólogo Clodovis Boff, que mudou de lado, hoje está mais próximo da direita. Né? Clodovis Boff inventou de dizer, ali no final dos anos 90, que a teologia da libertação cometeu um erro grave, um erro epistemológico grave. Ela colocou o pobre no lugar de Jesus. Zé Comblan vai dizer, na verdade, quem está errado é o teólogo Clodovis Boff. Comblan diz, Clodovis Boff, você está errado por uma razão fundamental. Não foi a teologia da libertação que colocou o pobre no lugar de Jesus. Foi Jesus que se fez pobre, entenda. Foi Jesus que se fez pobre, não foi a teologia da libertação. Tem nada a ver. A teologia da libertação, ela, na verdade, é um movimento segundo a isso. É um movimento segundo. O primeiro movimento é esse movimento de Jesus. Né? Veja, eu não sei como é no budismo, como é no islamismo, como é no shintoísmo. Eu sei como é no cristianismo. No cristianismo, a divindade se fez pobre, ponto. Isso é um fato. Isso é um fato. Manjedoura não é palácio, meu irmão. Manjedoura não é palácio. Né? Então, assim, ser filho de carpinteiro não é ser filho do governador da Judéia, tá certo? Ser filho de carpinteiro não é ser filho do governador da Judéia. Mesmo que a carpintaria seja um emprego decente, um emprego, eu diria, um emprego, entre aspas, puro, como imaginava-se na palestra dele. Mas ser carpinteiro não é ser o governador da Judéia ou de Jerusalém. Então, nesse sentido, o grande avesso da história para Gustavo Gutierrez é a irrupção do pobre. Para Gutierrez, só há mudança qualitativa no mundo quando o de baixo, na verdade, irrompe. Isso é Gustavo Gutierrez. Veja, eu, sinceramente, eu não vejo nada mais radical que isso. Nada, nada. Isso pode ser adotado por um trotskista, isso pode ser adotado por um socialista, isso pode ser adotado. A ideia de que só há mudança qualitativa quando o de baixo irrompe na história. Isso, para mim, é fundamental na teologia da libertação de Gustavo Gutierrez. Né? Então, o avesso da história passa a ser uma categoria central. E o que é o avesso da história em Gutierrez? É a irrupção do pobre.
E terceiro e último, não é, o testemunho da ressurreição. Gutierrez me fez perceber isso, foi Gustavo Gutierrez que me fez perceber isso, eu não sei se vocês conhecem aqui, acredito que a maioria católica deve conhecer, ou mesmo que não é católico, está na Bíblia, é um trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas. É uma das histórias que eu acho mais extraordinárias dos evangelhos e, ao mesmo tempo, uma das mais misteriosas narrativas evangélicas, que é a história dos discípulos de Emaús. Né? Para aqueles que não estão com a mente fresca, que não lembram, né? O que é a narrativa dos chamados discípulos de Emaús? É uma região da Palestina. Caminhava na estrada dois homens que, consequentemente, tinham sido discípulos de Jesus. Né? Jesus morreu e havia uma ideia de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Né? E isso não aconteceu. Jesus morreu e não apareceu mais, sumiu, abandonou os seus discípulos, né, para a sua morte, e eles ficaram perdidos, desorientados. Caminhava com eles um homem, né, que eles não sabiam quem era e não tinham ideia, e esse homem vinha conversando com eles, trocando ideia e perguntando a eles, né, sobre as escrituras, perguntando a eles sobre o passado, tentando abrir a cabeça deles para entender qual era, de fato, o projeto cristão. Né? Eles esperavam um Messias revolucionário que pegasse arma para enfrentar o Império Romano e Jesus não fez isso. Né? Então, havia uma frustração no grupo. Quando eles estão chegando perto de casa, já está anoitecendo, os dois homens perguntam se ele não quer entrar, se esse forasteiro não quer entrar, né, para comer com ele. Já é noite, né? A noite chega. E o personagem aceitou. Esse personagem, eles não sabiam quem era, mas esse personagem era Jesus. E, ao sentar na mesa, Jesus começa a conversar com ele. E começa a perguntar para ele se não era necessário, se já não estava nos profetas, se já não estava no profeta Isaías o que devia ocorrer, tal, tal. E eles não entendiam. Quando Jesus pegou o pão e partiu e deu para eles, eles entenderam. Essa história, ela fascinava Gustavo Gutierrez. Porque Gustavo Gutierrez, ele tem uma leitura desse momento do Evangelho de Lucas, chamado A Narrativa dos Discípulos de Emaús, uma leitura muito interessante. Eu acho uma das mais interessantes. Primeiro, ele diz que nessa historinha aparentemente boba, está o núcleo do cristianismo. Está o núcleo do cristianismo. Veja, se Nossa Senhora for descoberto pela ciência que Nossa Senhora teve mais filhos além de Jesus e tal, isso não muda a fé de ninguém. Não é? Se você descobrir que Maria Madalena não era uma prostituta, mas era uma mulher casada que teve filho, isso não muda a fé de ninguém. Não é? Se você descobrir que Jesus não andou nas águas e tal, isso não muda a fé de ninguém. Agora, se descobrir de maneira categórica que Jesus não ressuscitou, acabou a fé. Aí não adianta mais nada. Nada fica de pé no castelo cristão. Cai ruim, cai pela base. Tá? Para Gutierrez, o testemunho da ressurreição é o núcleo central da experiência cristã e da experiência de Deus. Por quê? Porque para Gustavo Gutierrez, a ressurreição é a última esperança. É a última. E é, ao mesmo tempo, a esperança certeira. É a última e a certeira esperança do ser humano. Por quê? Porque a ressurreição é aquela palavra que diz à morte: ô morte, onde está a tua vitória? Não é? Isso é uma frase do apóstolo Paulo. A ressurreição, ela é a certeza de que a morte não é a última palavra, de que a morte não é o fim, de que o sarcófago não é o único destino da condição humana. E isso é absolutamente fundamental. Significa dizer, para Gustavo Gutierrez, toda teologia tem que saber da morte, para exatamente saber que a morte não tem a última palavra. A morte, ela tem sua sabedoria universal,
mas ela não tem a última palavra para Gustavo Gutierrez. Nesse sentido, era absolutamente fundamental entender esse projeto. Aí você poderia perguntar, mas Homero, o que é que tem a ver a teologia da libertação com essa história de ressurreição? Minha gente, olha, é porque, de fato, nós temos os olhos muito fechados, né, para a realidade popular desse continente. Talvez seja isso, imaginava o Gutierrez. A experiência de ressurreição, ela já acontece em vida. Ela já acontece em vida. É como se a ideia de ressurreição ela tivesse enraizada na própria vida humana antes da morte. A vivência comunitária desse povo pobre, a maneira como esse povo sobrevive, é uma verdadeira ressurreição. E talvez não seja o nosso universo, não seja o nosso lugar cultural, não seja o nosso lugar de linguagem, e a gente não entenda, né, como é que essa população imensamente pobre ela sobrevive a tantas agressões, tantas agruras e tanto abandono. Como é que sobrevive nisso? É porque é preciso sempre encontrar a sua ressurreição no dia a dia. Né? Belchior tem uma frase maravilhosa, que parece um paradoxo. Né? O ano passado eu morri, mas esse ano não morro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É muito interessante porque isso diz muito, né, da experiência em vida da ressurreição. Gutierrez acreditava muito nisso. Eu até diria que o núcleo da teologia da libertação de Gutierrez é exatamente este. Todo mundo imagina que era o marxismo, que era a luta revolucionária e tal. De uma geral, a teologia da libertação sempre foi associada a isso. Né? É interessante que o marxismo e a revolução para a teologia da libertação é um projeto humano, é uma mediação analítica e tal. Gutierrez não tinha nada contra isso, muito pelo contrário. Só que isso não define a teologia da libertação. O que define uma teologia não é se ela é uma política, se ela é marxista, se ela é liberal, se ela é neoliberal. Isso não define uma teologia. O que define uma teologia cristã, em particular, para Gustavo Gutierrez, é aquilo que ela tem para nos dizer sobre o sentido absoluto para a vida, que está para além da vida. Se uma teologia não tiver uma linguagem para isso, ela não serve para nada. Aí você pode abandonar e fazer outra coisa. O grande Gutierrez foi longe demais, né, nesse sentido. Mas, inicialmente, é isso. Não sei, a gente poderia dar uma paradinha agora, para não cansar muito, né? E ver dúvida, acréscimo, questões inicialmente dessa exposição sobre a teologia de Gustavo Gutierrez. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Tem uma coisa, para quem não perguntou dos livros, a boa parte dos livros que o Mário indica aqui na live, né, no Meet, ele também posta lá no grupo. Eu estava voltando hoje algumas passagens do livro, né, da Terceira Libertação do Gutierrez, e pensando, junto com o Gotay, como é que o Gutierrez representa a síntese de um tempo, né? Eu achei parte da intelectualidade dele caminha por aí. Não, porque fica parecendo que, tipo, ele inventou a teologia do nada, mas como você falou, ele é um cara do povo. É um homem do povo, é um homem da pé no chão, pé no barro, e não só pé no barro, mas um intelecto capaz de sintetizar em obras o que ele estava sentindo naquele momento na América Latina. E poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Poucas pessoas conseguem sintetizar bem o tempo histórico em que estão inseridas. Então, é uma grande perda. Mas fica a reflexão agora, né? O que fazer, quem serão os próximos, né? Porque não adianta só olhar para trás, é preciso olhar para o nosso momento histórico e para frente, porque, como o Zito estava falando em outro momento, as esquerdas estão tendo derrotas atrás de derrotas. Muitas pessoas comemoraram essa morte que nós lamentamos, e o que fazer? Né? Precisamos chorar nossos mortos, mas o que fazer? A partir de agora, o que fazer? Acho que é a grande pergunta do Lênin, né? Aí a live que você falou do Mariátegui
foi Marxismo na América Latina, naquele curso Marxismo para o século XXI. E aí a live que você fez com a Franciele Rebelato. O link tá no chat aí, pra galera poder acompanhar esse debate que você fez com a camarada Franciele. Romero, esse livro da Loyola aí do Libânio, a gente acha para comprar? Porque eu tô dando um Google aqui, eu não achei esse livro. Tá esgotado? Olha, Carlos, eu confesso a você que eu não procurei. Deixa eu ver, eu sempre coloco a data de comum. Esse livro eu tenho desde 2004. Deixa eu ver qual é a edição original dele. É 2004. Eu comprei no ano da publicação dele, né? 2004. Está aqui. Ele é um livro curto, ele faz parte de uma coleção chamada Teólogo do Século XX, que não só tem Gutierrez, tem mais 4 ou 5. Tem Karl Rahner, tem João Sobrino. É muito legal essa coleção. Agora, eu não sei em que número está e não sei se está esgotado. É uma pena se tiver, porque é tão bom esse livro, cara. Mas alguém tem alguma questão, alguma intervenção, algum comentário? Se alguém tem, exatamente. Porque senão eu tenho mais um ponto e a gente encerra por hoje. Vamos ver se tem alguma questão. Aí ninguém levantou a mão nem abriu o microfone, Romero. Acho que pode seguir. Ah, Juan levantou a mão. Vai lá, Juan. Salve, Romero. Que, assim, tô pensando também sobre a morte do Gutierrez na última semana, né? E pensando muito como o Gutierrez, ele entenderia, acho que não deu tempo de alguém perguntar isso para ele, né? Mas como ele entenderia a teologia da libertação hoje, né? E também esse lance dele ser considerado pai, né? Eu vi o Beto fez um texto sobre isso, a gente tem, assim que ele morreu, eu vi muita gente dizendo isso, nossa, morreu o pai da teologia da libertação e tal, mas acho que nem o próprio Gutierrez, ele tinha muito essa pretensão de ser pensando aqui, né, o grande pai, né, esse responsável por toda a narrativa que surge, não, ele está muito se colocando do lado também, né, de um movimento que é muito maior do que ele, né, do qual ele faz parte, ele consegue ser um catalisador, um dos principais, mas não é o único. Né? Achei interessante você falar isso, se pudesse comentar um pouco mais. Sim. E só um último ponto, Romero, para passar você a palavra. Eu acho que também parte do nosso problema enquanto teoria da libertação, eu percebi que, olhando, fazendo essas informações que a gente tem feito e tal, tempos atrás, os caras e as moças estavam pensando problemas sérios, problemas concretos, e não falando tanto de si mesmo. Algumas obras sistematizavam a teologia, a prática, não sei o quê, mas era muito, muito texto refletindo problemas, refletindo as pessoas com as pessoas. E hoje, a gente tem feito muito conteúdo tentando explicar o que é a TL e por que ela é importante ainda. A gente perdeu uma conexão temporal, talvez aí, tem um gap temporal que a gente precisa dar conta. E aí pode jogar o seu comentário também. Olha, Juan, por incrível que pareça, Gutierrez respondeu essa questão. Claro, nos anos 90, não agora. Ele escreveu um opúsculo. Nos anos 90, que havia todo um debate sobre pós-modernismo, neoliberalismo, fim da história e tal, Gutierrez escreve um opúsculo que é uma resposta àqueles que não entendiam a teologia da libertação, achavam que ela estava morta. É um opúsculo que é uma pergunta, não sei se vocês lembram aqui. É assim, onde dormirão os pobres? Alguém leu isso aqui, mesmo? Temos que ler esse negócio. Temos que ler. Chama-se Onde Dormirão os Pobres. Se eu não me engano, é a editora Paulo, se eu não me engano. Né? É um pequeno texto. Na verdade, inicialmente foi uma conferência de Gutierrez, depois ele arrumou e publicou. Né? A pergunta, ela tem um quê de ironia, que é assim, olha, enquanto os senhores estão discutindo ideologia A ou B, enquanto os senhores estão procurando preciosismos acadêmicos, a teologia da libertação está preocupada em saber
onde o pobre vai dormir hoje? Isso interessa a teologia da libertação. Eu acho essa resposta foda. Eu sempre admirei tanto o Gutiérrez como o Comblan. Comblan eu conheci de perto, convivi, né? Que ele sempre tinha essa inquietação, sabe, assim. Eu nunca esqueço, uma vez, numa assembleia da Arquidiocese da Paraíba, eu estava lá, eu era da coordenação da Arquidiocese com o Dom José Maria Pires, e Comblan, ele ia para a assembleia, falava muito pouco, né? E teve um momento que teve lá um debate na assembleia, envolvendo alguns padres, alguns leigos e tal, sobre a estratégia da esquerda, tal, TDT, tal. Aí Comblan pediu a palavra, ele disse, mas o que é que isso diz aos pobres que vocês estão debatendo? O que é que se diz aos pobres da Paraíba? O que é que se diz aos pobres de João Pessoa? Não é? Que eco tem isso nas periferias de João Pessoa? Juan, isso era 92, meu velho. 92, cara. O neoliberalismo comendo, comendo assim, né? E crise do movimento sindical, fim do leste europeu, fazia um ano que a União Soviética tinha se acabado, e havia um clamor generalizado nas esquerdas, era fim da esquerda, tal. Comblan dizia, a grande questão é o que significa isso para os pobres. Eu nunca esqueço, tem um romance que aparentemente não tem nada a ver com a história e vocês vão ver que tem tudo, né? A partir da questão de Juan e de Carlos também. Tem um romance chamado O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Não sei se alguém aqui já leu. Esse Cortiço, ele tem como personagem principal uma prostituta. É raro isso na literatura brasileira, viu? A personagem principal chama-se Rita Baiana. Esse romance de Aloysio Azevedo, ele ocorre entre a passagem da monarquia para a república, né? Aí ela chega, o Cortiço era dominado por uma figura muito autoritária de herança portuguesa chamada João Romão, que explorava todo mundo lá no Cortiço, ele era dono dos Cortiços. E quando ela chega de madrugada, depois do trabalho dela da noite, ela era prostituta, ela vê o Cortiço soltando fogo, gente bebendo e tal, aí ela pergunta a uma amiga dela que lavava roupa, uma negra, o que diabo é isso? Que alegria é essa do Cortiço? Ela disse, Rita, nós estamos em festa, proclamou-se a república, não sei o quê. Aí Rita Baiana perguntou à amiga dela, república? O que isso vai mudar a minha vida de puta, de prostituta? Essa pergunta de Rita Baiana é fatal, está no final do romance. Eu nunca esqueço essa pergunta de Rita Baiana, porque, ironicamente, é a mesma pergunta do padre Gutiérrez nos anos 90. Vocês estão aí fazendo amplos debates, mas a pergunta é, onde dormirão os pobres? Né? A pergunta de Rita Baiana é, o que significa para mim que sou puta a república? Né? Eu vou dizer, a república não mudou em nada a vida do povo, a república foi um golpe. Ora, essas discussões que não mudam em nada a vida do povo, até onde, de fato, elas têm validade? Né? Até onde, de fato, elas são importantes? Né? Qual o limite delas? Tal? Gutiérrez fazia essa pergunta porque a pergunta que ele trazia era a pergunta das periferias de Lima. Não é? Ele via pessoas em situação de rua em Lima. Não é? E essa pergunta, ele estava num ônibus, na janela de um ônibus, quando ele olhou digamos assim, um descendente de população originária dormindo na rua sob papelões. Né? E, obviamente, como teólogo que ele era e padre, ele começou a pensar, veja, todo o discurso que eu faço faz pouco sentido, se não fizer sentido para aquele que está ali embaixo daquele papelão. Isso era Gustavo Gutierrez. Claro, ele, sei lá, ele pode estar errado, ele pode ter ideologizado, tem gente que acha que ele era muito marxista. Vê que ironia. O teólogo, ele era considerado marxista, isso é que é estranho, porque de todos os teólogos latino-americanos, Gutierrez é o que é menos marxista. E todo mundo acha que ele era um bolchevique. É impressionante isso. Porque as pessoas, na verdade, não entendem o potencial revolucionário de uma luta. Né? O potencial revolucionário de uma luta pode estar no bolchevismo ou no marxismo, mas não é exclusividade do marxismo. Mesmo. Não é. Isso é uma leitura muito, muito stalinista, muito infeliz, eu acho, inclusive. Eu, pessoalmente, nunca fui stalinista, não tenho simpatia por isso. E por isso que não tenho simpatia por privatizar a revolução, coisa nenhuma. Nesse sentido, Gutierrez, a pergunta de Gutierrez era sempre encarnada, porque para Gutierrez, olha, Juan, Carlos e demais,
o mistério da teologia não é teoria, não é a escolástica Tomás de Aquino, né? Na verdade, é a encarnação. Por que Deus se encarnou e se encarnou entre o povo? Por que ele fez isso? Porque, vamos ser sinceros, Deus não precisava de nada disso. Ora, se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, por que diabo ele quer se encarnar numa vida de um ser humano que não tem futuro algum? Para terminar essa pergunta toda, tem um filme que eu adoro, eu sou fã desse filme. Cinema é a segunda coisa que eu mais faço na vida, mais gosto na vida. Tem um filme de um cineasta alemão, que eu sempre acho que ele é um teólogo, inclusive, para não queimar a minha língua, ele fez um documentário com o Papa. Esse cara documentou o Papa. Ele saiu da Alemanha para documentar, chama-se Wim Wenders, o Papa Francisco. Ele tem um documentário sobre o Papa Francisco, muito bom, por sinal. Wim Wenders, ele tem um filme ali dos anos 80 chamado Asas do Desejo. Não sei se alguém viu isso aqui. Se alguém não viu, eu recomendo que veja. Viu? É um grande filme, fotografia belíssima, toda em preto e branco. Esse filme, eu vou resumir a sinopse dele, porque me interessa a sinopse dele aqui, nesse momento. Esse filme é sobre anjos. E, em particular, sobre um anjo que acompanha uma trapezista, que é de um circo lá na Alemanha, em Berlim. O filme se passa em Berlim. E esse anjo se apaixona por aquela trapezista. E o desejo dele, naquele momento, era se tornar humano. Porque a trapezista só iria reconhecê-lo se ele fosse humano. Porque na condição de anjo, jamais a trapezista ia reconhecê-lo. Cara, eu acho essa tese profundamente teológica e acho que tem a ver com Gustavo Gutierrez. No seguinte sentido, o mistério está na encarnação. Quer dizer, todo o mistério da teologia está na encarnação, né? A ideia de uma divindade fazer-se corpo, fazer-se carne e assumir essa condição. Tal. E é isso, Juan, é isso, Carlos. Não sei se responde, mas é essa questão que me vem, né, diante da questão muito séria que vocês colocaram. Valeu, acho que responde. Eu concordo muito com você, assim. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente quase cai no pecado de eu não sei se tem essa palavra, né, mas fazer uma escolástica libertadora. Né? Aí o negócio toma uma proporção, assim. Agora eu comecei a ler o livro lá do Ela Corria, aquelas duas obras. Meu Deus do céu, que densidade, mas em nenhum momento, mesmo uma obra tão extensa, tão bem articulada, eles perdem isso que você disse, né? Essa pergunta, onde que vai dormir os pobres? Né? Hora ou outra, só pela corrida, tem uma hora do livro que ele fala assim, ó, é bem interessante, ele como que ele abre um parágrafo e diz assim, olha a janela do seu gabinete teológico agora. Acho que é isso, né? Mas obrigado pela resposta, acho que é isso mesmo. E veja, La Corria estava em El Salvador, né? É um jesuíta extraordinário. Foi um martirizado, né? Ele foi martirizado nos anos 80 por a extrema-direita de El Salvador, que resolveu eliminar todos os jesuítas daquela casa. Já pensou? Os caras mataram a cozinheira da casa, a filha da cozinheira, mataram os padres. Só não mataram João Sobrinho porque estava fora de lá. Só escapou João Sobrinho, né? Foi um massacre, né? Foi um massacre. Foi uma chacina, na verdade, e Inácio de La Corria estava lá, que de fato é um grande teólogo, Aqui no Brasil, quem estuda ele é um padre do Ceará chamado Francisco Aquino Júnior. Francisco Aquino, eu acho que o doutorado dele foi sobre Inácio de La Corria. Eu acho ele fundamental. E acho fundamental todos os teólogos da América Central. Eu gosto do teólogo da América Central, porque a América Central olha, se a América Latina é pobre, a América Central é a pobreza da América Latina. Se a América Latina é pobre, a América Central é o quintal da América Latina. Então, assim, a América Central é mais pobre do que a América Latina. Porque os Estados Unidos decidiram destruir a América Central. Porque a América Central está colada nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o grau de preconceito dos estadunidenses com os migrantes da América Central é um horror. Eles chamam de cucaracha, né? Eles são chamados de cucaracha, uma coisa terrível. Tá? Então, assim, a América Central, ela sofre uma brutalidade. El Salvador, Costa Rica, Haiti, Honduras, Guatemala, nossa senhora. O campesinato da Guatemala é matar um leão por dia para sobreviver, meu amigo. Ali é enfrentar as feras diariamente. Né? Então, uma teologia que vem da América Central merece respeito.
merece respeito. Eu sempre digo, merece respeito. Uma teologia que vem da América Central merece profundo respeito, porque não há nada revolucionário como aquela teologia. Ela é revolucionária mesmo quando ela não fala de nada. Mesmo quando ela não fala de Marx, de luta de classe, de nada. Só a existência de uma teologia na América Central já a torna revolucionária. Tá? Mas é isso. Romero, Mas é isso. o Marcos trouxe um comentário aqui no chat. Pois não. Romero, essas suas falas reflexivas, eu de verdade acredito que não precisa ser teólogo, mas ser humano, pois existe de Deus, como você mesmo disse, em um mundo de falsidade, de simulação, de hipocrisias, o que nós precisamos é ser de fato humanos, na essência do ser vivo. Afinal, ninguém nasce com religião, mas todos nós humanos nascemos com bondade e o meio vai construindo caráter. Muito bom as reflexões de hoje. Sim. Veja, todo cristão, ele ou é um revolucionário ou não é cristão, não tem conversa. Veja, Jesus não quis criar religião nenhuma, isso é uma ilusão, né? Na verdade, Jesus é um grande criador de comunidade, não de religião. Jesus era um ser, e eu tomo aqui ao pé da letra as narrativas evangélicas, os 4 evangélicos. Jesus era um ser que criava comunidade, isso é que é fundamental. Não é? O cristianismo nasce como uma rede de comunidade, né? Porque, olha, só a comunidade salva o indivíduo. A pessoa não entende isso. O cristianismo é uma religião que a dimensão comunitária é central na fé. Sem dimensão comunitária não há cristianismo. O cristianismo não é uma religião solipsista. Isso é uma invenção moderna. Isso é uma invenção moderna. O cristianismo não é solipsismo. O cristianismo é, por natureza, alteridade. Agora, claro, a escolástica e, de um modo geral, essa teologia moderna reacionária encalacrou o cristianismo. O que é que eu vou fazer? É por isso que diz um amigo meu, um amigo meu fala muito isso. Ele diz, olha, Romero, o catolicismo é uma religião paradoxal. Quando ela tem um papa verdadeiramente cristão, ela não entende esse papa. É o caso do Papa Francisco. Quem menos entende o papa hoje são os católicos. Vocês estão entendendo isso. Gay entende esse papa, trans entende esse papa, migrante entende esse papa, pobre entende o papa, mas os católicos não entendem o papa. Imagine, porque o papa não escreve condenando meio mundo no inferno, porque o papa não fala de inferno, porque não sei o quê. Veja, esse tipo de catolicismo escolástico, ele, na verdade, é sempre anacrônico ao seu tempo. Esse é o problema. Né? Eu passei uma parte da minha vida, depois da pandemia, estudando a extrema-direita católica. É um horror, essa gente. Essa gente, na verdade, quer destruir a igreja. Ele não tem a menor noção do que seja igreja. Essa gente pensa a partir do umbigo miúdo deles. O cristianismo não é uma religião de umbigo miúdo, que fica olhando para o umbigo o tempo inteiro. Isso não é cristianismo, meu irmão. Não é cristianismo. O cristianismo é uma religião absolutamente incompatível com o capitalismo. Olha, o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, não é nada disso, isso é bobagem. O maior inimigo do cristianismo é o capitalismo. O capitalismo é, por natureza, um sistema ideológico que destrói pela base a forma cristã fundamental. Porque a forma cristã fundamental é a vida comunitária. Né? É aquilo que diz o hino das SEBs. Eu sou feliz na comunidade. É isso mesmo, eu sou feliz na comunidade. Eu não sou feliz sozinho. Isso faz sentido. Né? Isso é uma concepção solipsista de religião. Então, nesse sentido, respondendo a pergunta aí de quem fez, veja, não é que não haja necessidade de teologia, mas se há teologia no cristianismo, deveria estar a serviço disso, né? E não necessariamente a serviço a esse modelo escolar, como bem destacou Juan. É isso. Mais alguma questão, minha gente? Pelo horário, Romero, nós podemos encerrar Tranquilo. essa homenagem por aqui. Acho é uma grande colaboração. Achei importante falar do grande Gutierrez. E acho que tem mais materiais. O podcast Uma Conversa, né, que eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp, está preparando um material também sobre ele. Então, vão sair muitos conteúdos. Eu acho que é até papo para, não sei se esse ano, não sei se daria tempo, mas para ano que vem, uma semana, um curso, quem sabe um ciclo de debate sobre as obras mais importantes. Enfim, dá para a gente pensar. Acho que a obra dele
é imortalizada em nós, né? Acho que nós temos que ter Carlos, só semente uma dele. observação. Uma observação. Você está coberto de razão. Eu acho que esse é o momento. Veja, eu estou convencido disso já faz 2 anos. Esse é o momento de recuperarmos a memória da teologia da libertação. Então, esse papo furado de que a teologia da libertação morreu, acabou, tal. Na verdade, isso é um alimento equivocado. Isso é equivocado, né? Claro que se eu concedo que o sucesso neopentecostal, o sucesso dessa religião de coach, o sucesso... Se você acredita nisso, paciência. Veja, isso não é cristianismo, minha gente. Agora, quem acredita nisso, eu não posso fazer nada. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa, né? Isso é uma ideologia que tem enganado os pobres, lamentavelmente. Agora, a teologia da libertação ela tem uma raiz nesse continente, ela vai voltar a qualquer momento, porque ela está enraizada nesse continente. A teologia da libertação ela não foi uma coisa epidérmica, uma coisa passageira, entendeu? Então, assim, nesse momento de crise, em momento de crise, a memória nos ajuda muito, né? Como diz o título do livro do Marcelo Barros sobre a Bíblia, Nossos Pais Nos Contaram, né? Eu acho lindo esse título, é o título de um livro do monge Marcelo Barros sobre o Antigo Testamento, é uma leitura do Antigo Testamento, e o título do livro é Nossos Pais Nos Contaram. É isso, eu acho que esse é o momento da memória, Nossos Pais Nos Contaram. É isso, boa noite, valeu demais, minha gente. Valeu, galera. Até a próxima segunda-feira, capítulo 4 do livro do Gotay. Encerrando a gravação e até segunda. Grande abraço.